Obrigado. De conformidade com o artigo 60, inciso 41 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente à Câmara Legislativa do Distrito Federal conceder título de cidadão benemérito ou honorário nos termos do seu regimento interno, que, segundo o artigo 124, parágrafo único, inciso 4, serão sempre solenes a sessão de outorga de título de cidadão honorário ou benemérito. Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa do Distrito Federal dará início à sessão solene de outorga de título de cidadão honorário de Brasília ao Dr. Abdoral Dias da Silva, proposta pela excelentíssima senhora deputada Eurides Brito. Convido, portanto, para tomar posição à mesa e presidir esta sessão, Sua Excelência, a senhora presidente da Comissão de Educação e Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputada Eurides Brito. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, eu tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal de outorga do título de cidadão honorário de Brasília, o Dr. Abdoral Dias da Silva. E tenho o prazer de convidar para tomar assento à mesa o senhor professor da Faculdade de Medicina do Distrito Federal, Dr. José Antero do Nascimento Sobrinho. O Dr. Gildemar Dias da Silva, grande amigo do homenageado. Representando a multidão de clientes do Dr. Abdoral, eu vou convidar a senhora Cleide Fidelis de Oliveira. A família do Dr. Abdoral estará representada pela professora Sara Borges Braga. E o nosso homenageado da noite, o Dr. Abdoral Dias da Silva. Eu convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro em uma gravação do projeto Cidadão no Mundo do Centro de Ensino Fundamental 10 da Ceilândia, da Secretaria de Educação. Heróico brado,
pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo pular para os que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Isto é um pouco da educação pública, Centro de Ensino Fundamental 10 de Ceilândia. Parabéns ao trabalho daqueles educadores ali de Ceilândia. Esta é uma noite muito especial para nós. A Câmara, por unanimidade, outorgou ao doutor Abidoral, no final do ano passado, o título de cidadão honorário de Brasília, por uma indicação nossa. Como disse o nosso mestre de cerimônias, há dois tipos de homenagens. Para o nascido em Brasília, é o cidadão benemérito. E o que não nasceu em Brasília, mas é um filho de Brasília, é o cidadão honorário, que é aquilo que outorgaremos na noite de hoje, em nome desta casa, ao doutor Abidoral. Um homem que se dedicou à profissão que escolheu de uma forma tão especial, mas juntando a medicina com gosta sempre de uma música brasileira, sei disso, e por isso nós vamos começar esta solenidade
sendo brindados com o número musical do Cancioneiro Popular, sob a responsabilidade da Diretoria Regional de Ensino de Santa Maria, da Secretaria de Estado de Educação. Nós quisemos, foi também um desejo nosso na noite de hoje, mostrar em especial aos nossos convidados o que faz a educação pública no Distrito Federal. A Regional de Ensino de Santa Maria é uma regional privilegiada, tem como diretor o professor Júlio, que é um arte educador. Estamos na Bahia e, neste momento, nos remetemos aos grandes nomes que foram importantes e são ainda referência para a construção de nossa história. Estamos na Bahia de Castro Alves, poeta brasileiro, natural da cidade de Curralinho, atual Castro Alves, muito conhecido por abordar a escravidão no Brasil, tanto que é denominado poeta dos escravos. Bahia do diplomata e jurista Rui Barbosa, dos escritores Jorge Amado e Gregório de Matos, do cineasta Glauber Rocha, de João Gilberto, de Assis Valente e do maluco beleza Raul Seixas, da família Caymmi. Bahia de Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Caetano Veloso, cantor nascido em Santo Amaro da Purificação, um dos maiores expoentes da música popular brasileira, cuja trajetória artística é marcada pelas músicas com cunho político-social. E estamos na Bahia de Abdoral Dias da Silva, o nosso homenageado. O nosso homenageado, que é natural de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, onde cursou medicina, sendo pós-graduado em medicina do trabalho, não mediu esforços para estar sempre atualizado, acompanhando a evolução da medicina, seja nas emergências médicas, na obstetrícia ou ginecologia, por meio da participação em cursos, congressos nacionais e internacionais. Sua atuação profissional se destacou no estado do Piauí, por onde parte do seu coração, do seu cristalino coração, ficou. A rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, o menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e era nos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existe, irmãos, a que será que se destina? Quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, domínio infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, era nos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Era nos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Os nossos agradecimentos ao Dr. Abdoral Dias da Silva pelo seu compromisso com a medicina e a dedicação com todos que dela precisam, principalmente os mais necessitados. Este título é merecido, pois o não reconhecimento de sua competência e de seu compromisso com o servir seria como desmerecer as joias nascidas na Bahia e exportadas para o Brasil e para o mundo, nomes que já se perpetuam na memória de todos nós. Parabéns, doutor Abdoral, são os votos da Diretoria Regional de Ensino de Santa Maria.
Na Bahia tem, 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 tem. Na Bahia tem, ô menina, coco de vintém. Na Bahia tem, vou mandar buscar lampião de gás, ô menina, pra me iluminar. Na Bahia tem, 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 tem. Na Bahia tem, ô menina, coco de vintém. Na Bahia tem, vou mandar buscar lampião de gás, ô menina, e ferro de engomar. Na Bahia tem, 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 tem. Na Bahia tem, ô menina, coco de vintém. Na Bahia tem, vou mandar buscar lampião de gás, ô menina, e ferro de engomar. Na Bahia tem, 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 tem. Na Bahia tem, ô menina, coco de vintém. Na Bahia tem, 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 tem. Na Bahia tem, ô menina, coco de vintém. Na Bahia tem, vou mandar buscar lampião de gás, ô menina, e ferro de engomar. Na Bahia tem, 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 tem. Na Bahia tem, ô menina, coco de vintém. Na Bahia tem, ô menina, coco de vintém. Trocaram agora. Agradecemos a participação da Regional de Ensino de Santa Maria, que, como dissemos, tem aí no professor Júlio, grande incentivador à arte. Muito obrigada. Neste momento, eu convido os demais integrantes da mesa para que, juntamente comigo, possamos proceder à entrega do diploma alusivo ao título de cidadão honorário de Brasília ao Dr. Abdoral Dias da Silva. Vamos ficar juntos, que nós vamos... Todo mundo pega um cantinho. Todos pegam um cantinho. Todo mundo pegando? Todo mundo pegando. Eu estou pegando mais do que o homenageado. Vou trocar de lugar aqui um momento. Aqui diz a Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do Decreto Legislativo 1779, de 4 de dezembro de 2009, de autoria da deputada Eurídice Brito, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao Dr. Abdoral Dias da Silva. Brasília, 26 de abril de 2010, 122º da República e 51º de Brasília. 50º. Deputado Wilson Lima, presidente, Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Dará a palavra neste momento o Dr. José Antero do Nascimento Sobrinho, que é o professor da Faculdade de Medicina do Distrito Federal. Obrigado. Excelentíssima senhora Eurides Brito, a quem me dirijo em nome das outras autoridades aqui presentes, ilustríssimos componentes da mesa, meus senhores, minhas senhoras, e, por que não, meus amigos, a maioria dos que eu encontro aqui nesse momento. Eu, sinceramente, quando fui comunicado pela esposa do nosso homenageado Abdoral, de que dirigiria algumas palavras a ele nesse instante tão solene, pelo tempo de convivência que eu tenho com ele, pela história de vida que eu conheço e que vou relatar um pouco, e pelo temor de não respeitar a limitação do tempo que a Mazinha me passou, dando-me uns 10 minutos para aqui me expressar, já que ao longo do tempo os nossos cabelos diminuem de volume, diminuem de cor e alguns neurônios também se vão. Para ser fiel ao que realmente eu quero que contenham esses poucos 10 minutos, eu traduzi numa folha de papel o meu sentimento que eu quero passar para o nobre homenageado. Em 1970, formava-se em medicina, na Universidade da Bahia, Abdoral Dias da Silva, egresso da mais antiga escola médica do Brasil, e imbuído de um grande senso humanitário, exerceu os primeiros anos de atividade profissional em cidades interioranas do Piauí e da Bahia, marcando indelevelmente a sua passagem e deixando saudades naquela população por ele atendida. Em busca de um aperfeiçoamento profissional, veio para o Distrito Federal em 1974, consolidando aqui a sua formação em ginecologia e obstetrícia, especialidade que exerceu em grandes instituições, como a Universidade de Brasília, o antigo INAMPES, atualmente INSS, e vários hospitais da rede privada e pública. Nesta última, radicou-se no Hospital Regional de Sobradinho, onde atuou por longos 30 anos, e embora conquistando as mais elevadas pontuações que lhe permitiam transferir-se para centros de maior estrutura tecnológica, optou pela permanência na comunidade que atendia, com simplicidade e humanismo cativantes. Foi naquele hospital que tive a oportunidade de conhecê-lo, iniciando uma amizade que se consolidou nessa longa convivência. Lembro-me do nosso primeiro encontro, durante o jantar no plantão de uma terça-feira. Vendo-o abrir uma marmita trazida de casa, indaguei-lhe se estava com alguma dieta especial, por indicação médica, e ele sorridente me retrucou: é que eu, como bom baiano, não dispenso uma farofa caprichada e uma pimenta como tempero. A Mazinha, minha esposa, prepara do jeito que eu gosto. Nesse momento, expondo a sua iguaria nordestina, dividia o conteúdo com quem estivesse ao seu redor, num gesto fraternal típico da sua personalidade. Confesso que essa marmita enriqueceu muitos jantares naqueles plantões, em que não era raro que o nosso amigo Abdoral fosse solicitado a atender alguma parturiente em urgência e abdicasse daquele manjar, doando-o aos colegas presentes à sua mesa. O seu lado espirituoso
sempre se fez presente no nosso cotidiano. Certa vez, no auge de uma crise política da época da ditadura, estampada por toda a mídia, manifestei o meu desagrado sobre um personagem daquele cenário. E durante os meus comentários, baseados no que havia lido, notei que Abdoral permanecia sentado, calado, inerte. Até que repentinamente levantou-se e com impavidez me arguiu: "Você pode provar o que está dizendo?" O tom da sua voz me fez entender que eu o havia ferido, fazendo-me empalidecer de constrangimento. Logo a seguir, a gargalhada espontânea desse baiano porreta resgatava a alegria dos nossos encontros semanais. Sobradinho, há 30 anos, gozava de uma saudosa tranquilidade. Por volta das 23 horas, o nosso plantão nos permitia um pequeno momento de lazer. E aí conheci um outro talento do dileto colega: a sua habilidade na mesa de sinuca. Com destreza e pontarias cirúrgicas, não havia bola que se desviasse da caçapa. E se assim o fizesse, mergulharia mais na frente, numa jogada de efeito genial. Era um show de arte que a todos encantava. O que mais me causava admiração, no entanto, era a maneira simples e atenciosa com que tratava os seus colegas, os servidores do hospital e a população que necessitava dos seus cuidados profissionais. Abdoral não era só um bom médico que se dedicava àquela instituição. Seus préstimos transcendiam os limites físicos do nosso hospital e o levavam a vivenciar a realidade difícil das famílias humildes, pelas quais fazia o possível para amainar os seus sofrimentos. Inúmeras eram as ocasiões em que ele chegava ao plantão acompanhado por alguém que necessitava de um tratamento cirúrgico de maior prioridade e gentilmente conversava com os colegas mais íntimos, que percebiam a sua devoção àquele enfermo e criavam uma equipe para resolver imediatamente o problema. O brilho do seu olhar e a amplidão do seu sorriso estampavam a alegria da sua alma por ter ajudado o necessitado. Caro amigo, a tecnologia muito acrescenta à medicina, mas o humanismo e a simplicidade lapidam o médico pleno. Essa, sem dúvida, foi a grande inspiração que me levou a dirigir-lhe as poucas, mas viscerais palavras que compõem o meu discurso. Procurei o significado do seu nome, Abdoral. Descobri que Abdo, em árabe, significa servo de Deus. Nada mais perfeito para traduzir os seus atos nessa brilhante jornada. Quem serve a Deus age com as virtudes dos bons e é digno de todas as homenagens. O título de cidadão honorário é o reconhecimento da sociedade brasiliense pela sua exemplar história como ser humano e médico, prestando relevantes serviços à comunidade de Sobradinho e sendo orgulho para a sua família, os seus amigos e a medicina do nosso país. Parabéns a você, à sua eterna companheira Mazinha e ao seu querido filho Tiago. Que Deus os abençoe sempre.
Dr. José Antero deixou-nos, a nós que ainda vamos falar, em grande dificuldade. Depois deste brilhante, adequado, interessante, humorístico, profundo e literário discurso. Doutor Abdoral. Agora com a palavra o doutor Gildemar Dias da Silva. Enquanto o doutor Gildemar vai à tribuna, eu quero dizer que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo para todo o Distrito Federal pelo canal 9 da NET, a TV Distrital, e para o mundo pela internet no site da Câmara Legislativa, que é www.cl.df.gov.br, e será reprisada tanto na TV quanto no site, de acordo com a programação da emissora. E ao homenageado nós enviaremos uma cópia desta sessão. Boa noite a todos. Senhora Presidente da Mesa, Deputada Eurides Brito, em nome de quem peço permissão para saudar os demais integrantes da mesa, senhor homenageado, caros familiares e amigos do homenageado, minhas senhoras, meus senhores. Como a excelentíssima senhora deputada disse, depois do doutor Antero falar, fica difícil, né? Mas, seguindo o protocolo, nós temos algumas palavras escritas também, que refletem o sentimento, o nosso conhecimento a respeito do homenageado. O título de cidadão honorário de Brasília é uma honraria prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal, a lei maior de todos os brasilienses. Desconheço no país uma casa de leis que não disponha desse instrumento legislativo, que faz se aproximar tão bem da sociedade. Embora nos últimos tempos venham tentando empanar o verdadeiro sentido desse instituto, os efeitos benéficos de sua existência são inumeráveis. O instituto é importante, a sua banalização é que não pode ocorrer. É preciso deixar claro que o reconhecimento que caracteriza esse tipo de homenagem é, provavelmente, o maior que se pode ter na sociedade. É como se a sociedade dissesse de público: o doutor Abdoral é tão competente, tão capaz, tão importante e tão bom, tão importante e tão querido, que quero que ele seja membro do meu grupo. Quero que ele seja um dos meus. Outra observação nos diz que se a cidadania natural, digamos, natural, é regida pelo acaso, o mesmo não se aplica à cidadania honorária, que nada tem de casual. É um ato deliberado de uma comunidade ou de uma sociedade. Ela é determinada pelo reconhecimento e pelo respeito de um povo. Por isso, é também uma homenagem e um título de mérito. Quem conhece a obra meritória de nosso homenageado de hoje, o doutor Abdoral Dias da Silva, sabe muito bem que este título demorou a chegar. A extensa trajetória profissional do doutor Abdoral, sertanejo de Campo Alegre de Lourdes, longínqua cidadezinha baiana, é marcada pelo compromisso com a medicina e com aqueles que dela necessitam, notadamente os mais carentes. Infelizmente, essa marca está se tornando cada vez mais difícil nos dias atuais, onde o mercantilismo tende a tomar conta de quase tudo. Mas com ele tem sido diferente. Vocacionado desde a mais tenra idade para a profissão escolhida, não esmoreceu, não capitulou diante das dificuldades naturais pelas quais passa um estudante de origem humilde e que se propôs a cursar medicina na década de 60, tendo graduado-se pela Faculdade Baiana de Medicina em Salvador, nos idos de 1970. Formando-se em medicina, o seu primeiro compromisso foi com a sua comunidade de origem. Retornou ao sertão baiano e ali se instalou e começou a exercer a profissão. Porém,
devido à precariedade das condições de trabalho que lhe eram oferecidas à época, não foi possível continuar, sendo forçado a buscar sobrevivência em outras plagas. Sem se distanciar do seu propósito inicial, servir aos menos favorecidos, encontrou melhores condições para o exercício da medicina no estado do Piauí, onde foi acolhido pelo caloroso e hospitaleiro povo de Alesbão Veloso. Ali permaneceu até 1974, quando mudou-se para Brasília, cidade que adotou para trabalhar e viver. Tanto no Piauí como no Distrito Federal, onde exerceu e prestou serviços no INSS, na Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, na Faculdade de Ciência de Saúde e na Fundação Hospitalar, principalmente no Hospital Regional de Sobradinho, o Dr. Abdoral nos faz lembrar o personagem Mateus Embaixador da Canção, do poeta pernambucano Antônio da Nóbrega, que assim diz: Mateus Embaixador, estrela alva do dia, que sonho é esse, que sina é essa? E eu arremato: que sonho é esse, que sina é essa, que presidem o destino desses homens especiais, que se recusam a aceitar o mundo como ele é? Foi ali, no Hospital de Sobradinho, que dezenas, centenas, milhares de brasilienses de todas as classes sociais vieram ao mundo pelas mãos desse abnegado obstetra. Incontáveis foram as noites frias que passou, de plantão em plantão, na unidade de obstetrícia daquela cidade satélite, onde atendeu significativa parcela da população gestante, jamais fazendo acepção de pessoas, mas tratando todas as parturientes e seus bebês com o respeito, a atenção e o cuidado que eram merecedores, enquanto cidadãos, independente da sua condição socioeconômica. Estimado Dr. Abdoral, o título que todo mundo pensava que você já possuía chegou atrasado, mas em boa hora chegou. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, por iniciativa da deputada Eurides Brito, não deixou passar, tal qual João Guimarães Rosa determinou para seu personagem Augusto Matraga, e assim decidiu. Sendo a vez, sendo a hora, entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Doutor Abdoral, o título de cidadão honorário fica muito bem nas tuas mãos e nos deixa a todos muito felizes. Deputado Eurides Brito, a concessão do título de cidadão honorário a pessoas como o Dr. Abdoral Dias da Silva, com mais de 30 anos de bom serviço prestado à população do Distrito Federal, não apenas enobrece esta Casa de Leis, mas a aproxima de toda a sociedade brasiliense. Se todas as indicações de Vossa Excelência recaírem em pessoas como homenageado, esteja certa, esta Casa estará cumprindo de forma digna um dos mais importantes papéis para os quais ela foi concebida. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Eu vou intercalar aqui as falas, agora dando oportunidade para ouvirmos mais uma canção do cancioneiro popular, apresentada pelo grupo Fine Brass da Escola de Música de Brasília, da Secretaria de Estado de Educação.
Nós queremos agradecer de uma forma muito especial a este grupo da Escola de Música de Brasília, o Fine Brass, dizer que a Escola de Música é um orgulho para todos nós, e quero dizer ao auditório que lá atrás estão sentados, eu peço que fiquem de pé para que nós possamos aplaudir o diretor e a vice-diretora da escola, professor Jonas e a professora Lúcia, que vieram aqui para trazer também a homenagem ao doutor Abdoral. Muito obrigada a vocês, obrigada mesmo. E agora a música, sem dúvida, inspirou a Cleide Fidelis de Oliveira, cliente sadia, para falar agora sobre seu médico, doutor Abdoral. Excelentíssima deputada Eurides Brito, caríssimo doutor Abdoral Dias da Silva, prezados senhores e senhoras aqui presentes. Nada é mais gratificante do que se ter a oportunidade de prestar uma justa homenagem a alguém que estimamos. Chegou essa oportunidade, doutor Abdoral. Nesse momento, não pretendo fazer um discurso, mas prestar um testemunho para demonstrar o quanto eu e minha família somos gratos a este profissional que hoje a Câmara Legislativa do Distrito Federal faz uma merecida homenagem ao conceder-lhes o título de cidadão honorário de Brasília. Conheci o doutor Abdoral quando eu ainda era solteira. Casei-me e logo veio a primeira gravidez, quando procurei um médico para o pré-natal. A assistência foi integral durante os 9 meses e, sobretudo, durante o parto. Nasceu a minha primeira filha, Simone, cercada de todos os cuidados e atenção. A confiança e a gratidão à doutora Abdoral aumentava a cada dia. Veio mais 2 filhas, Tânia e Rose, e os mesmos cuidados não eram dispensados. Hoje tenho 3 lindas filhas, saudáveis, já formadas, 2 das quais optaram pela carreira paramédica, enfermagem e biomedicina, e a outra optou pela área jurídica, é advogada. Como não poderiam abdicar dos seus cuidados desse profissional, elas são hoje também as suas clientes. Sabemos que a relação médico-paciente é algo muito delicado, cuja confiança adquire-se conforme a conduta do profissional. E, nesse sentido, o doutor Abdoral se destaca. Destaca-se pela competência, pela dedicação e, sobretudo, pelo carinho e atenção que ele dispensa às suas pacientes a quem o procura. Chegamos, às vezes, a nos esquecer de que ele é ginecologista e lhe consultamos sobre problemas de outras áreas da medicina. A minha família e eu não podemos prescindir das suas sábias orientações. Doutor Abdoral, quero nessa oportunidade juntar-nos a centenas de pacientes que certamente ficariam contentes em poder participar desse momento tão significativo, para agradecer-lhes os excelentes atendimentos, os oportunos conselhos, as sábias orientações e o ombro amigo, que sempre nos ofereceu e nos oferece nos momentos que mais necessitamos. Assim, concluo as minhas palavras pedindo aos presentes que aplaudam esse médico, esse conselheiro e esse amigo. E a professora Sara falará pela família do doutor Abdoral, professora Sara Soares e Silva. Boa noite a todos. Boa noite aos componentes da mesa. Tia Abdoral, onde é que eu estou aqui? Olha só, quando a Mazinha, a minha Dinda, me convidou para representar a família aqui, e eu não achei nada difícil, porque falar do meu tio Abdoral é a coisa mais fácil.
ele resume o amor, ele resume a competência, ele resume a solidariedade, ele cuida de vidas. Existe profissão mais nobre? Então, meu tio, das nossas risadas, da nossa alegria, não é para chorar não, viu? Então, isso aqui é uma coisa muito que ele merece muito, do fundo do meu coração, porque se tem uma pessoa na minha vida que eu tenho como exemplo, ele está ali, ó, é o meu tio Abdoral, é o doutor Abdoral. Ele é meu amigo, ele é o meu médico, fez os meus partos, ele é meu consultor, ele é meu psicólogo, ele é um pouco de tudo e um pouco do meu pai. Ele sabe disso. Nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, ele está sempre ao meu lado. Ele está sempre perto da família. E isso não tem preço. Eu agradeço muito por eu estar aqui. Porque isso aqui é uma coisa assim que jamais a gente poderia deixar de realizar. Parabéns, deputada. E eu fico assim orgulhosa de tal atitude. Tá bom? Então, eu vou falar aqui algumas palavras para ratificar tudo isso que eu já falei, mas, nesse momento, quero cumprimentar a todos os presentes e expressar minha satisfação em estar aqui nessa solenidade para prestar uma justa homenagem ao Dr. Abdoral Dias da Silva. Falar das qualidades profissionais que ele é detentor torna-se desnecessário, pois muitos do que aqui estão conhecem muito bem a sua trajetória de vida e de atuação no sistema de saúde do DF, onde exerceu com competência e dedicação, por 32 anos, a nobre função de minorar o sofrimento daqueles que necessitam de assistência à sua saúde. Muitos dos presentes sabem também que, por onde ele atuou, no antigo INPS, na TCB, no Sindicato dos Bancários de Brasília, no Hospital da Escola da UNB e na Secretaria de Saúde do DF, deixou a sua marca de um profissional competente e dedicado, sobretudo pela forma gentil e humilde de prestar atendimento médico aos mais carentes. Mas, nessa oportunidade, representando a família, não poderia deixar de saudar o querido tio Abdoral e realçar seus atributos não só como profissional, mas como ser humano repleto de valores e qualidades inigualáveis, sempre disponível a ajudar a quem o procura. A sua família, tio Abdoral, pega uma carona hoje, nessa solenidade, para de público lhe render homenagem e agradecer-lhe pelo exemplo de vida dado a todos nós, pela forma incansável de nos acudir nas horas mais difíceis e de regozijar conosco os momentos de alegria. A família agradece a nobre deputada Eurides Brito por essa brilhante iniciativa, neste momento em que o Dr. Abdoral encerra suas atividades no serviço público devido à sua aposentadoria. É uma justa homenagem, deputada, pois foram muitos anos de dedicação, de compromisso à sociedade brasiliense, mais especificamente à comunidade de Sobradinho. Assim, querido tio Abdoral, quero, do fundo do meu coração, agradecer-lhe pela atenção, o carinho, a presença, sempre ao nosso lado, e pedindo sempre ao Pai Celeste que lhe dê muita saúde para que por muitos anos possamos usufruir da sua companhia, servindo-nos do exemplo de vida e de motivo de orgulho da sua família e de seus amigos. Porque o meu tio Abdoral, ele é aquele que a gente pode ligar para ele a qualquer hora do dia ou da noite. Eu tenho 4 filhos e eu posso ter um conhecimento de causa. Então, tio, eu quero agradecer por você fazer parte da minha família, porque você é muito importante para todos nós, muito. E é um exemplo de responsabilidade, de lealdade, de honestidade, de competência, de profissionalismo, de amor.
Então, fica aqui, você resume uma só palavra. Isso, amor. Obrigada. Mais um momento musical antes de ouvirmos o nosso mais novo cidadão honorário de Brasília. Ouviremos Carinhoso e Aquarela do Brasil, interpretadas pela flautista Diana Mota e pelo violonista Eustáquio Ferreira. Eustáquio Pereira, desculpe. Não se pode errar, principalmente o nome de artista.
A flautista Diana Mota e o violinista Eustáquio Pereira trazem mais uma grande colaboração da Escola de Música de Brasília e, com seu talento, embelezaram esta sessão solene em homenagem à doutora Abdoral. Ninguém vai esquecer. Tinha um amigo já falecido da Academia Brasileira de Letras que dizia que iria fazer só uma correçãozinha, se tivesse oportunidade, no Carinhoso, que quando a letra diz meu coração, não sei porquê, ele emendaria para dizer meu coração, eu sei porquê, bate feliz quando te vê. E é isso que eu acho que o doutor Abdoral diz sempre quando vê a Mazinha. Eu sei porquê, não é não sei porquê. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, professora Lúcia. Muito obrigado, professor Jonas. Neste momento, então, nós vamos ouvir o nosso homenageado, doutor Abdoral. Excelentíssima deputada Euridice Brito, caríssimos colegas e amigos, componentes da mesa, prezados colegas aqui presentes, senhores e senhoras servidores desta casa. Jamais imaginei receber desta Câmara Legislativa tão significativo título pelos serviços profissionais prestados à comunidade do Distrito Federal, mas pela sensibilidade e gentileza da eminente deputada Euridice Brito, hoje essa homenagem torna-se uma realidade. Agradeço-lhe imensamente, deputada Euridice, por esta deferência e pela demonstração de reconhecimento ao meu trabalho em prol da comunidade do Distrito Federal. Foram 35 anos de serviço, não 32, de dedicação ao ofício da medicina, em que atuei como obstetra e ginecologista, atendendo na rede pública e particular de saúde em Brasília. Foi um período muito gratificante e marcado por compensadora realização profissional, por ter conseguido a concretização das minhas aspirações tão sonhadas quando ainda estudante de medicina e, sobretudo, por ter tido a oportunidade, com meu trabalho, de cuidar, de ajudar desde os mais carentes de recursos aos mais abastados, nunca me afastando do princípio básico da medicina, de prestar atendimento a todos que necessitam dos nossos cuidados, sem qualquer distinção entre a condição social ou financeira ou quaisquer outras formas de discriminação. Dediquei minha vida profissional a cumprir com esmero e fidelidade o juramento de Hipócrates, em cuja promessa, outrora afirmada, espelhou e abalizou ao longo de todos esses anos a minha conduta perante a clientela atendida perante a sociedade. Lembrando sempre que o exercício da medicina não é um caminho fácil a trilhar, mas em verdade uma longa jornada com todas as dificuldades a ela inerente. Mas nessa caminhada tenho a convicção de que minorei sofrimentos na tentativa de cuidar, prevenir, sanear e curar. Em razão de tudo isso, conquistei não só clientes, pacientes, mas conquistei amigos. Agradeço as palavras de carinho e reconhecimento ao doutor Antero, meu colega e amigo, renomado especialista em cirurgia de cabeça e pescoço de Brasília, além de emérito professor da Faculdade de Medicina do Distrito Federal. Agradeço ao doutor Gildemar, meu primo amigo, que juntos, em família, tornaram nossos dias aqui em Brasília aprazíveis. Pela amizade, meu muito obrigado à minha estimada amiga e cliente Cleides Fidelis, que com suas palavras de carinho fizeram-me reconstituir rapidamente todo o meu trajeto na lida do consultório. E a Sarinha, minha querida sobrinha, a quem, em nome de todos, a minha família, eu agradeço os momentos de intensa alegria vividos juntos
e que fortaleceram os laços entre os parentes. Assim, quero reiterar meus agradecimentos à nobre deputada Eurides Brito, por tão honrosa comenda. A minha querida esposa, que ao meu lado sempre soube conduzir como uma verdadeira coadjuvante frente às minhas atividades. Ao meu filho, Tiago, que muito tem feito para o orgulho e o contentamento deste pai. E, finalmente, aos meus amigos e colegas pela saudável convivência e pelo prazer de ser merecedor de sinceras amizades. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, doutor Abdoral, nosso homenageado, aqui nesta noite já foi dito que esta homenagem chega um tanto atrasada, mas chegou. E chegou de uma maneira interessante. No dia que nós a propusemos, há uma discussão na casa que já vem se estendendo por alguns anos, e principalmente 2 parlamentares nesta casa, eu e o deputado Chico Leite, temos insistido muito na clarificação dos critérios para a outorga do título de cidadão honorário, para que daqui a um tempo toda a Brasília não tenha sido transformada em pessoas com título de cidadão honorários ou título de cidadão benemérito de Brasília. Estamos já chegando a um ponto final na preparação destas normas com mais rigidez para a outorga de títulos, para que se não transforme muitas vezes em armas eleitorais, que perto de período eleitoral aparece às vezes enxurrada de títulos sendo dados, às vezes a grupos sociais inteiros, como uma maneira realmente de agradar. Nem todos aqui compactuamos realmente com isso. Então, o título ao doutor Abdoral poderia ser dado a qualquer época do quadriênio de um mandato. Ano eleitoral, ano não eleitoral, porque é dada pela vida do homem Abdoral. E isso realmente é muito importante. Seu trabalho eficiente e silencioso. Esta é uma qualidade realmente muito interessante, silencioso. Às vezes que tenho tido a oportunidade de frequentar em datas marcantes o lar, não a casa, o lar. A gente vê que ali é um lar. O lar do doutor Abdoral, saímos de lá realmente encantados com aquela harmonia familiar, com aquela felicidade que ali reina, e é uma coisa interessante. Mas eu nunca tinha tido feito uma pergunta mazinha, que fiz hoje à noite antes de entrar aqui. Eu disse, Mazinha, quando você conheceu e como você namorou o doutor Abdoral? E talvez muitos não tenham feito ou tido coragem de fazer esta pergunta, ou não tenham sido tão curiosos realmente quanto eu fui. E ela me deu a resposta que eu jamais esperaria. Ela me disse, no hospital. No hospital. E ela me contou daí como é que foi, nasceu primeiro uma amizade, e depois desta amizade, isso se transformou realmente num amor, e num amor que foi aumentando realmente a cada dia, e é uma casa, por isso, que não é uma casa simplesmente, mas é uma casa-lar, onde a gente vê que ali existe realmente a felicidade. Mas passar pelo Hospital de Sobradinho, conversar com
clientes que costumam atender ou ser atendidos no Hospital de Sobradinho e perguntar se conhece o doutor Abdoral, não precisa haver pesquisa de Ibope e nem de nenhuma outra agência especializada. Não só o conhecem, como o amam. Amado pelas pessoas, amado pelos seus clientes. E isto realmente é muito bom. Ele tem servido, certamente, de exemplo para muitos jovens médicos. Porque, lamentavelmente, com a proliferação, nos últimos decênios, de tantas faculdades de medicina no Brasil, cursos de medicina, nem sempre a parte acadêmica tem sido acompanhada dessa parte humanística que é tão importante na vida do profissional médico. Eu sou mãe de um médico e quando meu filho me disse que tinha se decidido por medicina, ele é um neurocirurgião, eu disse a ele, você tem certeza que é isso que você quer fazer? E eu lembrei a ele uma experiência que eu tive anos atrás. Eu estava me preparando para ir à Universidade de Goiás, ser examinadora de uma tese de doutorado, mas faltava pegar os óculos que tinha mandado mudar a lente. E no caminho tivemos um acidente de trânsito. E eu fiquei com a vista esquerda principalmente afetada, e por um triz eu não a perdi, mas perdi os sentidos. E fui levada para o hospital. E quando recobrei os sentidos, ia recobrando os sentidos, de longe eu vi aquela voz dizendo assim, ela não bateu o baço. E a outra voz também, longínqua, dizia, não, foi tudo superficial. E a que perguntou dizia assim, que pena que eu não fiz nada hoje ainda. Deveria ser um interno, um residente, que eu espero que depois tenha, com o exemplo da grande maioria dos médicos, tenha aprendido que às vezes pensam que o paciente não está ouvindo, mas ele está ouvindo aquilo que acontece realmente ao seu redor. Isto não seria nunca um doutor Abdoral. Não seriam os seus colegas que estão aqui presentes, homenageando na noite de hoje, médicos que servem realmente de exemplo, que estudaram porque gostaram, foram primeiro para um campo de batalha de interior de estados, forma-se na Bahia, poderia ter feito logo a sua vida médica em Salvador, mas vai para o interior de seu estado, depois vai para o interior do Piauí, até vir para a capital da República, que era um grande interior brasileiro. Aquela época não era Brasília disputada por hoje, por isso devemos tanto homenagem aos pioneiros que realmente aqui chegaram e que fizeram esta casa. Felizes, portanto, os pacientes, felizes os alunos, felizes a comunidade do Distrito Federal, que tem podido conviver com o senhor Dr. Abdoral. No dia que apresentávamos seu nome para ser aprovado para o título de cidadão honorário, deu-se aqui uma discussão de quase 15 minutos, se convinha ou não convinha antes de serem aprovadas as normas. Daí, quando eu disse de quem era a pessoa de quem eu estava apresentando o título, todos os colegas se calaram e disseram, não, a discussão é para depois. Quando eu disse, só vou dar aqui um exemplo. Como secretária de Educação que fui, um dos maiores problemas meu para administrar e não ceder e agir com rigor da lei
era o de evitar as remoções por pedidos políticos e não por critérios traçados. O doutor Abdoral teve, ao longo de sua carreira, oportunidades de vir, por merecimento, para os hospitais aqui de Brasília. Para o hospital da L2 Sul, para o hospital aqui, para o Agarram, para outros, pela vez, portanto, por seu mérito. E quando ele chegou, numa das vezes, ele chegou a vir. Quando ele viu, ele teve saudade do seu hospital de Sobradinho e pediu para voltar para Sobradinho. E deve ter alegrado muito alguém que ocupou aquela vaga que ele desprezava. E ele voltou para a sua comunidade. Direcionado, portanto, para trabalhar com uma comunidade carente. Nunca negou, que eu saiba, a ninguém que lhe pediu que pudesse atender uma pessoa que estava extremamente necessitada de um atendimento médico, mas que não podia pagar e que estava há tempos em fila de hospital sem ser chamada. Este é um dom de Deus. Tanto que um dos autores mais lidos da Bíblia Sagrada é Lucas, o médico, que escreveu no seu evangelho, de uma forma realmente tão primorosa, as belas histórias que ele viveu realmente ao seu tempo. Doutor Abdoral, nós não estamos aqui prestando uma homenagem. A casa está sendo homenageada por ter entre os seus cidadãos, por dar a Brasília um novo cidadão honorário, uma pessoa do porte, da estirpe do doutor Abdoral Silva. Muito obrigada. Antes de encerrarmos a sessão, eu vou convidar o Tiago e a Daniela, que eles vão prestar uma homenagem ao doutor Abdoral. Tiago é o filho e a Daniela a nora. Agradecemos a todos os presentes que honraram a Câmara Legislativa nesta noite com suas presenças e eu declaro encerrada esta sessão solene. Muito obrigada.